Para o telespectador da TVC, da TV Correio da Manhã, que acompanha o nosso programa Na Mira com o Fernando Veloso, em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Nós damos início a mais uma edição do programa e o nosso entrevistado de hoje é um jovem senhor de 65 anos. Ele é formado em Direito, fala bem o inglês, entende o alemão. Ele é de origem humilde, nasceu no Morro São João, na zona norte do Rio de Janeiro. É filho de um serralheiro e de uma lavadeira. Ele integra hoje a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro e a Comissão Permanente de Direitos Humanos da Grande Loja Maçônica do Rio de Janeiro. Também é professor universitário da aula de Deontologia Jurídica, a gente vai perguntar muita coisa para ele sobre isso. Atuou no Haiti, depois do terremoto de 2010, é coordenador de segurança humana da ONG Viva Rio, quase foi matemático, mas acabou seguindo a carreira militar, chegou a comandante-geral da Polícia Militar no ano de 2007. Hoje ele é coronel da reserva. O nosso ilustre convidado de hoje é o coronel Biratã Ângelo. Seja muito bem-vindo, coronel. Prazer ter o senhor aqui, um grande amigo, que traz uma história, né? Primeiro de superação, uma história pessoal, que traz a história da polícia também, com tantos anos de dedicação e atuação em outros segmentos. Então, eu lhe dou as boas-vindas e a gente tem um grande prazer de poder bater esse papo com o senhor aqui. Prazer é todo meu. Eu quase fiz uma reclamação se você não fizesse aquela inclusão fundamental no meu currículo. Mas você corrigiu quando falou. Eu queria ser apresentado especialmente como seu amigo. A amizade de anos que nós temos no front da segurança pública. Tá vendo? Obrigado. Tive a sorte da gente ombrear. E vamos começar falando disso, né? Vamos começar falando de um assunto que ainda está muito comentado, é um assunto que interessa a todo carioca, ao fluminense, que já interessou até o brasileiro, teve alcance fora do Brasil. Foi um programa, um projeto que estava se transformando num programa chamado de pacificação, né? Eu sei que o senhor tem uma história no que antecedeu essa semente, né? O que pode ter sido a semente da UPP, que foi lá o GEPAI, o CEPAI, né? Aquela origem lá que alguns compararam com a UPP e que acabou como acabou. Conta para a gente um pouco a sua vivência, a sua experiência com a UPP, o que você acha que deu certo, que caminhou bem, o que você acha que não foi bem conduzido e por que elas terminaram, ou estão terminando, melhor dizendo, como estão agora. Veloso, eu queria começar primeiro pedindo para você continuar me chamando de você. Então tá bom, então vamos lá, tá combinado. O que acontece... Devidamente autorizado? Não, é solicitado, inclusive. O que acontece com a questão da UPP? A UPP é a terceira grande experiência de um tipo de policiamento feito pela massificação, um programa feito pela massificação do policiamento em área conflagrada, né? Nós tivemos a primeira experiência em 93, que levou o nome de GAP, a segunda experiência em 2000, que levou o nome de GEPAI, e a terceira, que foi chamada UPP. Sai em 2009 ou 2010? Ela sai em 2009/2010, no nome de 2010, e começa ali pelo Dona Marta, ali, etc. Né? Ok. O que acontece com a situação? Em 93, verificou-se o seguinte: você tinha algumas áreas onde o índice de violência levava a um índice de homicídio alto, né? Quando você pega o homicídio, a estatística de homicídio da área metropolitana do Rio de Janeiro, você vê que ela tem concentração. Você não só tem o tipo de vítima que vai ser, né? Quando pega os dados estatísticos, você tem homem, masculino, jovem, né? Entre 12 e 29 anos, em sua massa de vítimas letais, pobre, consequentemente negro, e morador da periferia. São as consequências, né? Então, ou seja, essas mortes acontecem nos espaços onde eles moram, trabalham ou transitam. Então, acontece em sua maioria, o paulista chama de periferia, que nós chamamos de favela, sim, ou agora comunidade. Então, isso já vem sendo observado há muito tempo, desde o meio para o final dos anos 80. Quando chegou em 93, nós tivemos um episódio trágico com uma policial civil no Morro da Providência, né? Se não me falha a memória, o nome dela era Regina Celli. Se não me engano, o fato está na memória ainda. Exatamente. Muito triste então, memória. ela foi assassinada, digamos assim. Cruelmente assassinada. Cruelmente assassinada. O que antecedeu o assassinato, a morte dela, então,
né, abalou o que vamos chamar aqui da comunidade policial. Independentemente de polícia civil, polícia militar, todo mundo ficou abalado. E então a gente previu, eu era capitão à época, eu trabalhava na assessoria do saudoso coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, na PAI, com o coronel Celso. Então a gente percebeu o seguinte, estamos à beira de uma chacina. Vai acontecer um problema. Então foi bolado um tipo de policiamento, uma modalidade que a gente trabalhava com polícia comunitária. Fiz o seguinte, uma mega operação multidisciplinar, basicamente a PM evitou-se utilizar a Polícia Civil por óbvias razões, não por razões técnicas, mas por razões emocionais. Estava envolvida. O emocional da Polícia Civil era muito maior do que o da PM naquele momento, né? E há de se relatar, naquela época, as duas eram Secretaria de Estado. Sim. Eram Secretaria de Estado. Sim. Né? E aí foi feito uma capacitação de jovens policiais do Cefap, recrutas, nós chamamos no vulgo, né? Recrutas, eles foram treinados nas ciências que envolvem o policiamento comunitário. Relações interpessoais, etc., né? Polícia comunitária. Aquela polícia de proximidade. Isso. Foram uma polícia que não traz na sua origem o embate. O embate, traz a da interação. relação com a comunidade. E, enquanto isso, houve a operação. A operação ela é sequenciada pela ocupação feita pelo batalhão de choque. O choque vai e ocupa. Né? Tem uma ocupação inicial mega, depois o batalhão de choque. E aí sai o choque, entram esses policiais que foram treinados no choque. Por isso ele leva o nome de GAP. GAP é Grupamento de Aplicação Prática Escolar. É meio complicado o nome desse para policiamento, mas por quê? A ideia era colocar jovens policiais e reciclá-los, tirá-los frequentemente. A cada turma saem aqueles, 2, 3 meses, 4 meses, no máximo 6 meses ele ficar lá e haver um rodízio. Não permanecer o policial. E teríamos sempre o policial isto e longe dos problemas que pudesse ter de qualquer tipo de envolvimento. Deu certo. O índice de violência caiu assustadoramente, né? Então você não tinha crimes violentos, né? Não tinha homicídio, não tinha lesões corporais graves. Tinha uma a presença era constante, o GAP ficava permanente. Exatamente, a ocupação mesmo, 24 horas, e os comandantes de pelotão ou de grupamentos e tal se articulando com a liderança comunitária. No começo, a liderança, a comunidade não queria a polícia não queria estar ali. Então, um afastamento, e daqui a pouco virou um namoro, ficou um entendimento muito legal. E a promessa de governo era colocar ali o CCDC, Centro Comunitário de Defesa da Cidadania, para que fosse suprida as necessidades sociais daquela comunidade. Isso no Morro da Providência. Morro da Providência. Centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro. Aí houve um braço estendido para o Complexo Pavão, Pauazinho, Cantagalo. Em termos de dados estatísticos de violência, deu certo. Mas acontece que a comunidade, com a presença da polícia e podendo transitar, subir e descer o morro a qualquer hora, começou a lembrar dos seus principais problemas. Sim. Né? Que não era só a questão da violência, os problemas, falta água, falta luz, falta aquilo, aquele colégio, os serviços, etc. E tal. Bom, não preciso dizer que acabou o programa. Sim. O programa foi extinto. Em 94 ele já estava extinto. No meio de 94 ele já estava, antes de terminar o governo. Só está relatando uma experiência que o senhor mesmo participou. Eu também. Poderia ser considerada como a pioneira. A pioneira. É a pioneira. É a pioneira. Né, que ensaiou. Exatamente. Ensaiou o que o PP veio tentar fazer depois. E segundo a sua leitura, ela já sucumbiu com um pouco mais de um ano. Pela falta de serviço. Porque não houve. Ela não foi. Essa ocupação militar, policial, ela não foi acompanhada dos serviços. Exatamente. Seja, 1993. 93. 2000 foi a mesma coisa e começou no Cantagalo. Lá no Cantagalo foi feito o grupamento de policiamento em áreas especiais. Áreas especiais, entenda-se, área conflagrada. Justamente por causa do alto índice de violência no Complexo Pavão, Pauazinho, Cantagalo. Só que naquela época, a gente já tinha a experiência anterior. Foi colocado um major para atuar ali. O major Antônio Carlos Carvalho, Blanco. Sim. Carvalho. Né? E o Carvalho tinha feito uma visita junto com o pessoal do Viva Rio e outros oficiais da polícia e policiais civis e observou uma experiência de... Estou tentando lembrar o nome do lugar. Né? Nos Estados Unidos, vou tentar lembrar o nome enquanto a gente vai tentando, e onde ele viu uma experiência chamada ceasefire, ou seja, numa determinada área... Ceasefire, pare de disparar, né? Para o tiro. Suspenda o fogo, né? Para o tiro. Em crioulo a gente chama de zambebê, que armas mudam. Né? Uma experiência dela. Ou seja, o que era a ideia?
uma área conflagrada lá nos Estados Unidos, então, onde jovens estavam envolvidos com a violência armada e tal, e o chefe da polícia daquele distrito, vamos chamar assim, ele conversou com a comunidade e fizeram o seguinte: olha, se vocês vão vender droga, eu vou continuar atrás de vocês. Mas se vocês, né, e vocês podem ser presos ou não, dependendo da destreza. Agora, se continuar homicídio, nós vamos ter problema muito mais rápido. Ou seja, parou, houve uma negociação. E o Carvalho, quando entra, traz aquela mensagem e coloca: deu certo. O índice de violência no Pavão para desencadear. Também foi feito com policiais novatos? Com jovens recrutas. Policiais, mas não recrutas. Não recrutas. Tanto é, o Carvalho tinha a liberdade de escolher se tivesse problema. Tanto que nos primeiros meses teve um problema, ele fez uma troca de 100 policiais no policiamento. Isso traz duas mensagens. Primeiro, da autonomia que um major tinha para um tipo de policiamento. Houve um investimento de governo em termos de participação da Secretaria, aí nós estamos falando de 2000, nós já temos a Secretaria de Segurança Pública, de volta, aquela volta em 95, no governo Marcelo Alencar, né? Ela veio de 83 a 94. As duas secretarias de polícia. Em 95, o governo Marcelo Alencar ele traz de volta a Secretaria de Segurança Pública. Né? E traz, bom, ele coloca, então a primeira mensagem, ele tinha uma autonomia naquele policiamento. Né? Ele tirou da mão do 19º e do 23º a preocupação com aqueles espaços. Beleza. 19º e 23º, só para explicar para o nosso telespectador aqui da TVC, são os dois batalhões da Zona Sul, o 19º em Copacabana, o 23º no Leblon, que estão no entorno ali, que seriam, vamos dizer assim, sofreriam os impactos, é a região que sofreria os impactos ali com os impactos ou os desdobramentos dessa ocupação. Competência de policiamento. Competência de policiamento no Cantagalo. E o 23º no Cantagalo. Né? Porque é um complexo de comunidades oriundas de origens diferentes, mas um complexo só, embora comunidades diferentes, distintas, etc. E aí o índice veio a zero. Índice de violência... De violência letal. Ou seja, de crime violento. Sim. Então tá. Mas, necessidade de serviço. Só com um detalhe. Já em 2000, o Carvalho contava com o apoio de uma coisa que não existia tão forte em 2003, em 93, que era o quê? As sociedades civis organizadas. As organizações sociais apoiaram muito na colocação de projetos. E o GEPAI ficava numa base ao lado onde funcionava o Criança Esperança. Sim. Então, tinha uma atuação já tinha alguma coisa além da ação policial. Mas essa é feita pela sociedade civil organizada, sim, pelo terceiro setor, pelas ONGs. Principalmente Vivarinho, eu estou muito junto com o Carvalho ali, naquele espaço. A coisa ficou tão boa ali que quando houve o caso Tim Lopes, né? Que foi lá no... Vila Cruzeiro. Se implantou um GEPAI na Vila Cruzeiro. Implantou-se um braço do GEPAI Vila Cruzeiro, um na Tijuca, na Formiga, Casa Branca, Chácara do Céu, e um posteriormente em Niterói, no Morro do Cavalão. Morro do Cavalão, exatamente. Bom, aí nós ficamos com o seguinte. O programa cresceu. O programa cresceu. As características encontradas lá na Vila Cruzeiro me faz dizer o seguinte: o GEPAI da Vila Cruzeiro nunca foi GEPAI. Embora tivesse uma ótima articulação com a comunidade, as condições eram bem diferentes. O policiamento subia, levando e trocando tiro, descia, trocando tiro. A troca de policiamento era uma roleta russa. De verdade. No Cavalão deu super certo. Não era uma ocupação, então. Era uma operação ocupação constante. Né? Exatamente. No Cavalão deu super certo, na Tijuca mais ou menos, também avançou um pouco, mas também os programas definharam de quê? Da questão de serviços. A comunidade reclamava bastante de serviços. No caso, né, esse é um ponto importante. No caso do GEPAI, principalmente, quando chegou em 2004, foi criado um comando para todos os GEPAIs, um comando intermediário, comando de policiamento em áreas especiais. Que isso foi uma ideia. O secretário de Segurança na época era o Garotinho, a Rosinha Garotinho era governadora, né? Então ele chamou um oficial da polícia, que era eu, para discutir essa questão, como estava o GEPAI, deu uma ideia, ele criou o comando de policiamento em áreas especiais. Eu fui o primeiro comandante de policiamento em áreas especiais, coordenando todos os GEPAIs, né? A gente atuava em tudo isso, e aumentamos o número de GEPAIs, mas enfrentamos os mesmos problemas.
A UPP ela acontece depois aprendendo diversos erros cometidos pelo GAP e pelo GEPAI. Por exemplo, já aprendeu a lidar com o seguinte: vai baixar o índice de homicídio, mas vão aumentar as ocorrências de violência doméstica, etc. Na verdade, elas não vão aumentar, elas vão aparecer, né? Elas vão aparecer. Por que elas aparecem? Elas aconteciam. Elas eram registradas? Eram. Elas eram solucionadas? Sim. Mas não na justiça. E sim no fórum feito pelo dominador do território. Sim. Então elas eram abafadas, resolvidas no local, lá por quem estava dominando o território. Então elas entram agora na estatística da secretaria. Então ela entra na estatística oficial do Estado. Vem para o mundo, né, do direito, né? E sai daquela... Exatamente. Elas não aumentam a incidência, aumenta o número de registros. E também uma coisa que aconteceu no começo, em todos os três, foi um aumento de desacato, porque a primeira conversa, polícia e comunidade, ela é bem conflitante, depois eles acabam se acostumando. Outro ponto que aconteceu nos outros também, a facilitação das questões de corrupção. Aconteceu no GAP, aconteceu no GEPAI, aconteceu na UPP, mas já sabia que isso teria grande possibilidade de acontecer. Um outro grande acerto da UPP foi o seguinte: tanto no GAP, que o GAP, por óbvias razões, começou com uma mega operação. A implantação do GEPAI ela era sempre precedida de uma mega operação. Essa mega operação ela tinha um confronto muito grande. Então a comunidade já tinha medo da implantação do GEPAI, e eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu comandei o GEPAI, né? Então essa é uma crítica ao que nós fizemos, não uma crítica aos outros. Então esse dia D da entrada do GEPAI era um dia bem complicado. A gente ficava naquela escolha de Sofia. Na UPP já foi um pouco diferente. Porque a UPP anunciava. Era anunciado. Ela anunciava, o dia D era anunciado. Havia uma crítica em alguns policiais, falavam assim, não, o senhor não vai prender ninguém. Ora, o objetivo da polícia era justamente entrar sem confronto. Então, quando parecia, o circo chegou. No melhor sentido do circo chegou. Vai chegar o PP. Domingo estamos implantando o PP na comunidade e tal. Garotada na rua, com lume entrando atrás, etc. E vinha uma sequência de serviços apoiando. A comunidade gostava. O grande erro, para mim, em melhor certeza da UPP, foi o seguinte: ela teve um outro grande acerto, perdão, antes de eu falar do erro. GAP e GEPAI eram programas da polícia. Sim. O PP era um programa de governo. Era um programa de governo. Né? Então... Você atribui a isso um grande acerto, porque grande acerto. Algo que se propõe a uma mudança tão significativa tem que ser um programa de governo. Se ficar só no âmbito da polícia, não vai ter o serviço. Não vai ter o serviço. Os serviços não estão com a polícia. Porque, primeiro, se é um programa de governo, as pessoas sabem só, opa, a expectativa do serviço é maior. Já começava com alguns serviços. Tem outra coisa. O programa de governo vem com a vontade política. Né? A vontade política traz uma parceria. Sim. Traz duas parcerias importantes. Uma é o seguinte: eu sou um investidor. Eu vou investir no programa da polícia? Eu não sei quanto tempo vai durar. Sim. Eu vou investir no programa de governo, pelo menos eu tenho uma expectativa de 4 anos. Né? Então, traz essa força. Porque em todos os casos, no GAP não digo tanto, mas no GEPAI, todos os locais onde foi implantado o GEPAI ele dava certo, o índice do valor imobiliário no seu entorno era altíssimo. O que também aconteceu com o PP. Já se sabia que isso iria acontecer. Sim. Então, outra coisa, a geração de trabalho e renda também era, porque o comércio, negócios eram feitos internamente naquela comunidade e também no seu entorno. Então, você agitava economicamente o interior da comunidade e o seu entorno. Então, tinha motivo para se fazer uma parceria com a comunidade empresarial. Era uma oportunidade para o empresário, Exato. Era uma oportunidade para o mercado, que estava ávido ali por ser inserido dentro do mercado, ainda que formal, mas para sair daquela zona de sombra. Mas o que fez, Coronel Biratã, com que essa terceira tentativa, né, depois de 20 anos, né, da primeira e da segunda, com que ela naufragasse, já que a gente trazia essas experiências, na sua opinião, qual foi, se tem um só, se não tem mais de um, mas o principal fator que comprometeu a consolidação da UPP? Porque elas começaram bem, começaram com força, começaram com muito apoio. O apoio vinha de todos os lados, né? Vinha não só de uma vontade do governo, mas ele vinha do empresariado, ele vinha da própria mídia. E da comunidade. Da comunidade. O que fez com que essa união de forças não tivesse conseguido superar a dificuldade que é retomar territórios? Porque isso, a gente está falando de alguma coisa que não é fácil, na sua opinião.
Uma das coisas que atrapalhou foi o que deu certo. Ou seja, uma das coisas que atrapalhou foi o que deu certo. O dar certo fez com que o seguinte, um programa estratégico passou a ser um programa político. Sim. Então a expectativa era de 18 ou 19 UPP e chegamos a 36 ou 38. Ou 39, né? 39 UPP. Ou seja, chegou um momento em que a Polícia Militar tinha mais policiais nas UPPs do que na área onde todo mundo transita. Né? Então você tinha um maciço emprego de policiais na UPP e um número menor onde estava a maioria da população. E o segundo ponto, os policiais mais rígidos estavam na UPP, porque eram os mais jovens. Né? A UPP ganhava uma gratificação. Então, me interessava ir para a UPP, até economicamente. Não estamos falando de coisa ilegal, não estou nem falando de questão de corrupção. Motivar o policial para ir para aquela... o policial e tal. Então, o pessoal que está no linguajar policial, na pista, né, ele começa a se sentir desvalorizado. Ele começa a se sentir... Começa a rachar um... Isso é. A outra coisa foi o seguinte, não dava mais para ter atendimento político, porque muitas UPPs foram implantadas por uma razão política e não por uma razão de estratégia policial. Ou melhor, não vou nem falar de estratégia policial, de estratégia de segurança pública, que é maior do que a estratégia policial. Então nós tivemos os PP espalhados. E aí começaram os mitos, as lendas urbanas anti o PP. O tráfico está brigando, agora aqui não tinha, tem e tal. Logicamente, né, com a presença maciça da polícia, o índice de criminalidade cai, não há confronto. Por que não tem morte? Porque não tem confronto. Por que não tem confronto? Ora... Não é necessário. Não é necessário. Para quem não é necessário? Inadequado para quem quer invadir a área, porque ele tem o pessoal de lá e mais a polícia, e é desnecessário para quem está na área fazendo o seu tráfico de droga no sapatinho, né? Por quê? Porque a polícia está fazendo aqui, tomando conta, então não vai ter invasão. Não tem invasão, não tem morte, não tem confronto, não tem morte. Beleza. Não tendo morte, não tem confronto, esses traficantes, esses criminosos, não costumo chamar traficantes, envolvidos com a venda ilegal de drogas, eles não vão entregar suas armas na campanha de desarmamento. Eles não vão devolver. Né? Não vão ter poder de revenda. O que eles fizeram? Ou eles guardavam um potencial bélico bem estocado naqueles espaços e para onde migravam os seus negócios, essas armas expandiam seus negócios e aí a gente teve o Rio... Uma expansão horizontal dos negócios, inclusive numa cota mais baixa. Algumas áreas que não tinham um negócio do fuzil, etc. Passaram a ter. Ele ficou desnecessário lá, né? Porque não precisava, porque lá tinha a proteção da própria polícia naquela região, então ele podia transferir o seu armamento para outro lugar. E tem um pior, Veloso. E quando cai a UPP, como ela começa a definir, é porque o programa começou a cair, porque não tinha suportabilidade, não tinha sustentabilidade. O coronel o tamanho dele... O tamanho não dava. O coronel Pinheiro Neto, como comandante-geral, ele falou isso na imprensa. Sim. Ele disse, temos que repensar o emprego da UPP. Não é que ele fosse contra o programa. Que se a gente tivesse naquele momento lá, em que o Pinheiro Neto disse isso, se o olhar técnico tivesse conseguido enfrentar a conveniência política, que, pela sua leitura, foi a conveniência política que sequestrou a capacidade técnica, né? Se assenhorou daquilo pelo interesse político, a gente não vai nem aqui entrar nessa seara. Certo, mas foi o interesse político. Mas foi isso que acabou atropelando. Você acha que era reversível? Porque a gente ficou durante muito tempo, ninguém queria admitir que a UPP faliu. Ninguém queria admitir que a UPP tinha que deixar de existir. Como não deixou de existir? Eu acho que isso era uma derrota, uma vergonha para todo cidadão fluminense, independente de ser policial ou não. Porque a gente acreditou que ali ia ser uma mudança de curso na história do Rio de Janeiro. Tanto que a gente foi visitado por pessoas do mundo todo. Veio gente de tudo que é lado para conhecer a solução. Até o ET de Varginha veio aqui para ver como é que faz. O que vocês estão fazendo, o que vocês estão resolvendo. Exatamente. Foi o programa mais estudado no mundo de policiamento. Você acha que dava para reverter isso ou não? Ela estava condenada... ou tinha alguma alternativa ali? Eu acho que sim. Por quê? O que acontece? Eu me lembro que eu falei, o que deu certo foi porque o que deu errado foi porque deu certo. A polícia só pensava em UPP. Ela era obrigada a só pensar em UPP. Então, o seguinte, não se ficou pensando assim, o que nós vamos fazer além da UPP? Ou o que nós vamos fazer em vez de expandir o número de UPP? Que tipo de atividade nós podemos fazer com menor envolvimento da quantidade de policiais? Porque a UPP ela exigia isso, que o policial para estar ali seguro e não ter confronto era pela quantidade e não necessariamente pela qualidade do seu armamento.
porque não precisava. A estratégia era outra. A estratégia era outra. Então, não foi pensada uma modalidade que pudesse ser a expansão da segurança pública. Outra coisa, era previsível, sim, era previsível, porque muitas pessoas falaram, essa extensão dessas armas, do tráfico de drogas, né? Desse movimento e para outros lados. Essa estratégia não foi pensada. Então aumentou aqui, coloca o PP, ali coloca o PP. Então a colocação do PP em vários pontos, elas foram colocadas de uma forma política. Basta dizer o seguinte, lembra da UPP Maré? Não vai lembrar porque não teve. Não teve, mas foi anunciada. Não, ela foi anunciada, foi desanunciada. O Exército ocupou a Maré. Meses. Deu um ano. Um ano de ocupação. Foi um ano. Um ano de ocupação. Deu no que deu. Até a morte daquele militar. Olha, o Exército saiu e teve que fazer uma mega ocupação para depois ir diminuindo a ocupação. Ou seja, nós nunca tivemos a UPP Maré. Né? A UPP Rocinha mesmo foi. Olha, Biratã, a gente tem que aproveitar o senhor aqui, você aqui, né? Porque tem muita coisa que eu quero puxar outro assunto. Fala um pouco, já tendo a gente falado sobre tudo isso, porque eu acho que essa UPP ela vai ficar na memória da gente durante muito tempo, está aí ainda, né? Quem sabe a gente não consegue aí, já com essa experiência, todos nós cidadãos com essa experiência, percebendo a importância, que o olhar político é importante, claro, é ele que toma as decisões, né? Mas o olhar político não pode ser absoluto, supremo e desprezar, ignorar o olhar técnico, né? O olhar policial e a capacidade de operação policial. Parece que foi isso que aconteceu na UPP e ela acabou ficando refém dela mesma, como você muito bem disse. O que deu certo foi o que fez dar errado, né? Porque aí imagina se o Estado vai chegar para uma determinada prefeitura, né? E tirar, retornando agora que não vai ser mais o PP não, enfim, além do suicídio político que representaria isso, então o PP ficou num checkmate ali. Mas vamos usar um pouco a sua experiência. Fala um pouco da sua experiência lá do Haiti, depois do terremoto, que eu acho que é alguma coisa diferenciada. Você foi para lá pelo Viva Rio, né? Você conheceu uma história lá de muita pobreza, muita miséria. Eu lembro de algumas falas tuas naquela época. E a gente está falando de áreas aqui que são áreas que são desprovidas de serviços básicos, que não tem, né? Estamos falando de favela aqui, né? A gente começou falando de PP, que não tem saneamento básico, que não tem serviço de transporte. Hoje já ficam reféns, né, de outras organizações criminosas, que são as milícias, que já subjugam o morador ali, ele é obrigado a pagar taxa, o comerciante só pode comprar determinada água, enfim, o gás, e etc. Não estou querendo comparar, não, mas com essa experiência que você traz lá do Haiti, como é que foi a nossa participação lá? Como é que foi a atuação do Viva Rio lá? E aí já engata um pouco nesse meio de campo que o Viva Rio faz no ambiente da segurança pública. O Viva Rio, para falar do Haiti, eu tenho que começar a falar do Viva Rio. O Viva Rio foi a primeira grande organização não governamental a fazer um programa com a polícia. Foi a primeira a fazer, né? Isso foi também, e foi em 94. Né? Nós tínhamos 94, nós estamos pós-chacina da Candelária, chacina de Vigário Geral, uma série de questões. O Rio estava a 94 é um ano de eleição, 94 foi um ano de eleição, então o Rio estava naquela confusão toda, né? E quando eu falo Rio, área metropolitana, que vai refletir como o estado do Rio. E aí aparece um grupo vamos chamar de intelectuais, de pessoas voltadas, e pergunta para a polícia o seguinte, foi estranho, eu estava nessa reunião, eu era aí major no assessoria do Comando Geral. Eles falaram assim, o que a gente pode fazer para ajudar? Essas perguntas foram impactantes. Porque pessoas que os caras vieram aqui para sentar o pau, não, vieram aqui para perguntar o que eu posso fazer para ajudar. E aí viraram para o Coronel Cerqueira, que era pela segunda vez estava sendo comandante-geral, falou assim, nós vimos o senhor numa palestra falando de policiamento comunitário, e fizeram uma proposta, vamos fazer um policiamento comunitário em Copacabana? Né? Era para fazer no bairro Peixoto, fez o primeiro programa, mega programa de policiamento comunitário. Então o Viva Rio começa a se envolver em atuar no território e conversar com o governo, especialmente. Estranhamente, ele consegue conversar com o povo do território e polícia. Né? Então, ele está sempre por trás do GEPAI, do UPP, essas coisas desse trabalho. Tudo bem. Quando chegou... Já é familiar a esse caldeirão aí, porque isso é um caldeirão. Nesse ambiente. E eu, a partir de 94, passei por força do meu contato com o Viva Rio, que era nenhum, mas eu fui responsável por fazer o planejamento daquele policiamento comunitário de Copacabana, pelo coronel Carlos Maio Cerqueira, ele determinou que eu fizesse o planejamento, e eu passei a atuar com o Viva Rio, porque a gente conversava com a comunidade de Copacabana, aí com os empresários, etc., para explicar qual era o programa.
E eu passei a ser o elo da polícia com o Viva Rio. É dessa época aí o Cosme Damião, não? Aquele modelo de policiamento em dupla. Não, o Cosme Damião é bem antecedente, mas ele volta com uma aí. dupla de policiais comunitários, do quarteirão, Sim. policiamento comunitário do quarteirão. Bom, aí o que acontece? Quando eu cheguei em 2004, vou dar um salto enorme agora para 2004, tem a intervenção da ONU no Haiti. Né? Tem aquele problema todo que acontece no Haiti. E quando chegou no Haiti, o primeiro mandato da ONU normalmente é o desarmamento, desestabilização e reestruturação. Né? Então ele chega com a força para acalmar a situação. E o programa, né, esse programa do DDR, que eles chamam, né, esse programa do DDR, eles, acostumados a ter a mesmo foco de atuação em vários pontos do mundo, eles estão acostumados com o seguinte: é uma força A contra a força B, é um grupo de revolucionários contra quem? É um grupo A contra o B. Quando chegou no Haiti, não era assim. Era o que eles chamavam gangue A, a gangue B, a gangue C, etc., o B contra o A, o C contra o A, ou seja, aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que trabalha com isso? Como é que se conversa com pessoas, com grupos organizados, né, a percepção de que não é A e B, tem A, B, C, D. Pô, isso tem no Rio, quem conversa com isso é Viva Rio. Convidaram o Rubens César para ir ao Haiti, isso em 2004. Ele foi em 2004, quando eu cheguei em 2005, ele foi lá, olhou e tal, e sugeriu que trouxesse alguém do Rio de Janeiro para conversar para fazer uma análise do que acontecia. Quem ele sugeriu? Quem comandava o policiamento em áreas especiais, que era eu. Eu fui em 2005 como consultor da ONU, fiz uma análise, entreguei o pessoal da ONU ao Viva Rio, mas e voltei. Fiquei um mês. O Viva Rio continuou lá, né? Continuou fazendo o trabalho. O Viva Rio fez vários trabalhos, inclusive de conversar o que fazia aqui no Brasil, respeitando a cultura haitiana, entendendo, passou a estudar a cultura haitiana e conversava com as lideranças comunitárias. E começaram, inclusive, pelas lideranças artísticas, musicais e as lideranças religiosas, né? Porque são muito fortes. Para conseguir chegar. E fizeram um programa chamado Tambulapé, que é o... Né, tambu é uma palavra em creola, que vem do francês, mas que chega, tanto serve para tambor, como também aquela coisa de rolar o bingo. Aquele tamborzinho do bingo, né? Então era um programa formado em cima disso daí, que a cada mês se fazia um sorteio de certos benefícios para a comunidade. Esse sorteio só aconteceria se não houvesse homicídio nas comunidades. Então se reuniam as lideranças comunitárias e conversavam. É uma contrapartida para a comunidade em que não acontecesse homicídio. Mas como? Mas conversar com quem? Olha só, a liderança comunitária é que tem que conversar no seu território para que não tenha homicídio. Ou seja, é aplicar a Constituição brasileira lá no Haiti. Né? Segurança é direito de todos. De responsabilidade. Responsabilidade também. Também de né? todos. Dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. É atribuir essa responsabilidade, ainda que de uma maneira bem articulada, né? Oferecendo uma contrapartida, mas é engajar o cidadão na busca pela segurança. Aí quando chegou em 2008, aí já vou dar um salto para 2008, eu estava lá fazendo trabalho. Sabia que estava acontecendo em 2008, quando eu saio da polícia, o Rubens César me liga para mim e fala assim, agora você pode voltar ao Haiti. Porque eu estava em casa. Você foi comandante da Polícia Militar de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008. Sim. Aí eu fui, em 2008, 4 vezes ao Haiti. Em 2009, 4 vezes ao Haiti. Só que em 2009, eu ia pedir uma licença, eu era o secretário de Ordem Pública de Armação dos Búzios. Eu estava ali atuando no detalhe. Quando chegou em 2010, teve o terremoto. Sim. Quando teve o terremoto, eu já tinha ido 8 vezes ao Haiti. 2008 e 2004. 4 em cada ano. Quando teve o terremoto, no dia seguinte eu e o Rubem embarcamos para o Haiti. Fiquei lá uma semana, voltei e pedi demissão. Pedi exoneração lá do... E voltei para o Haiti. E voltei... Né, por quê? Porque naquela época eu já tinha me apaixonado pelo Haiti. Né? Eu já conhecia um pouco da história do Haiti, já tinha me familiarizado. E com aquela lógica da gente respeitar a cultura local, a primeira coisa que eu quis fazer logo é aprender o idioma. Então eu aprendi creole para poder me comunicar, né? Porque o Haiti tem 2 línguas oficiais, o francês e o creole. Ou melhor, vou dizer o que está na Constituição. O creole é a língua que une todos os haitianos. O creole e o francês são os idiomas oficiais do Haiti. Isso está na Constituição do Haiti. Está. Então, é a língua originária do Haiti, é o creole. Originário do Haiti. Como é que a gente fala polícia em creole?
Vem do francês. Em francês, a palavra polícia é police, mas vem com o artigo antecedendo, né? La police. Né? Em crioulo é uma palavra só. La police. Em crioulo. La police é crioulo. La police vem do francês. Coronel Biratã, dessa experiência do Haiti, rica, né, de tanto tempo, de tantas idas e vindas, na realidade sua participação começou lá muito antes do terremoto, né, de uma terra dividida, né, por diferentes grupos que têm a sua tradição, como você disse, tem a sua cultura própria, que tem que ser respeitada. Vamos tentar fazer uma comparação, mesmo correndo um risco, do que acontece com as áreas não dominadas pelo Estado, por essas áreas deflagradas, que tem a sua cultura própria, né? E tem a sua forma de viver própria, né? E a polícia tem a dificuldade que tem para agir nesses estados, então, nesses locais. Como é que a gente faz? Quero inserir uma outra palavra para tumultuar um pouco mais aqui a sua fala. Intolerância. Há muita intolerância. Hoje a gente vive num universo de intolerância por tudo que é lado. Parece que todo mundo nasce hoje, toma uma injeção de intolerância e tem que ficar a vida inteira tentando conter essa intolerância para conseguir viver, infelizmente. Mas a polícia enfrenta isso, né? Há moradores que são naturalmente resistentes, né? Policiais são naturalmente resistentes aos moradores, muito embora não tenham nada que indique que são criminosos. E tal. Então há uma intolerância muito grande, né? A gente pode falar sobre raças, a gente pode falar sobre gênero, sobre uma série de questões. O quanto essa intolerância, que estava muito presente lá no Haiti, porque é um outro tipo de intolerância, né? O grupo A quer neutralizar o C pelas suas razões lá, né, territoriais. Mas como é que essa intolerância, o quanto essa intolerância contribui para a violência, na medida em que os órgãos oficiais, na medida em que o poder público, que é responsável por dar um resultado, por encontrar a solução para isso, né, não consegue minimizar isso, né, na ação dos seus agentes, seja na ação da própria justiça, né, preconceito que acontece, né, que a gente sabe que tem, seja na ação do dia a dia do policial, seja na morte predominantemente de negros, né, nesses embates. Como é que essa intolerância, o quanto essa intolerância prejudica a quem busca uma vida com mais paz? O que a gente pode fazer? O que você tirou lá do Haiti, que você vivenciou tanto isso, né, que a gente possa pensar assim, ainda que seja uma ideia, ainda que seja um retrato que você vai tentar descrever para a gente, mas que coloque a gente no caminho aí, porque a gente sabe que enquanto não estiver bom para todos, não vai estar bom para ninguém. A gente sabe disso. Aqui a nossa fala aqui não é uma fala de tolerância, ou melhor dizendo, não é uma fala de benevolência com quem comete crime, não é nada disso. Mas a gente tem que encontrar a maneira de fazer com que as coisas fiquem boas para todos, ou pelo menos para aqueles que buscam seguir a regra do jogo, que é a norma que está posta aí, né? No meio disso, a gente encontra uma dificuldade danada por conta, né, desses atritos entre classes, entre agentes públicos, entre sociedade, destinatária do serviço público. Desse caldo todo aí, explica para a gente um pouco, pela tua visão, o que você acha qual o caminho que o Brasil poderia seguir, ou que as forças policiais poderiam tentar conscientizar os seus integrantes, ou, enfim, que forma que a gente pode fazer depois de ter tentado GPAs e CEPAs e UPPs e etc. Veloso, Haiti e Brasil têm formações diferentes, mas tem algumas coisas muito em comum. Vou começar pelo Haiti. O Haiti ele começa com a ocupação espanhola, né? Como é que tanto carrega a espanhola, né? Depois de Santo Domingo e aquela divisão, e depois com a ocupação, aí vem os franceses. Então dá. E aí ele começa a guerra Espanha e França pelo domínio do Haiti. E trazem o africano e escravizam o africano para ocupar o Haiti. Um número tão grande quanto aqui. A diferença com o Haiti é uma ilha. Haiti e São Domingo dividem, e República Dominicana divide a mesma ilha. Tá. Essas ilhas eram ocupadas, né? Aquele arquipélago ali do Caribe era ocupado pelos indígenas nativos. Então, a gente nem ouve falar dos índios originários do Haiti. Tinham 5 tribos originárias que foram dizimadas. Foram dizimadas dessas 5 tribos. Então, você tem uma ocupação muito grande. E aí, para manter, né, o espaço, foi trazido uma quantidade imensa
de africanos escravizados para o Haiti, que dominaram e acabaram entrando em guerra contra o próprio colonizador. Por quê? Porque você já tinha uma elite haitiana, já tinha uma colocação e tal, né? E as pessoas têm a noção de liberdade, etc. Então, eles avançaram, fizeram a única revolução escrava que deu a independência ao Haiti. Então, o Haiti é o segundo país das Américas a se tornar independente e o primeiro a terminar com a escravidão. Com a escravidão feita pelo colonizador. Então, você tem. Tá? Consequentemente, o Haiti passa a ser um país predominantemente negro, de afrodescendentes. Alguns ainda africanos à época, de afrodescendentes. Então você tem essa questão. E tem, do lado do Haiti, também a República Dominicana, que vem depois, que aí era de dominação espanhola. O Haiti de dominação francesa e espanhola. E cresceu com uma série de dívidas internacionais. O Haiti, da década de 50 do século passado, né? A década de 50, que não vamos chamar assim, né? Era um país rico. O Haiti mandou tropa para os libertadores das Américas. O Haiti disputou com o Brasil na exportação de café, de cacau, né, de tabaco. O charuto haitiano é excelente. O rum haitiano... Olha, Caribe é a terra do rum, né? Quando Sim. Você pensa em pirata, você pensa nos corsários, você pensa lá nos europeus. Mas os piratas, a terra dos piratas, os corsários, era o quê? O ponto estratégico, o Caribe. Então, ela era o Caribe, né? E o Haiti era chamado da Pérola Negra do Caribe. Qual é o nome mesmo? É só lembrar o nome do barco do Pirata do Caribe, do filme, Sim, né? Do que filme. Exatamente, não é à toa. Essas coisas não estão usadas. Mas nós aprendemos do Haiti quase nada. Nós, que eu digo, na nossa formação básica, até hoje não se fala. Então, você tem ali uma intolerância dentro da sociedade haitiana que não é racial. É uma intolerância social muito claramente definida. Né? Você aprende crioulo, aos primeiros anos da escola no Haiti, você aprende crioulo. No meio do ensino primário, né? Do básico, para frente é em francês. Quem é de casa, de comunidade que tem, digamos, pobre, e não se fala francês em casa, tem dificuldade de acompanhar. Então você tem uma série de questões. Quando você está no Brasil, você vai encontrar coisas bem parecidas também. Né? E aí, quando você traz o corpo policial, você faz a intolerância, que a polícia tem com a comunidade tem com a polícia, Sim. A gente é obrigado a olhar pela questão, a gente é levado a olhar para a questão racial. Para a questão racial. Mas olha só, a PM ela tem sua origem em 13 de maio de 1809. Em 13 de maio de 1809. Em 1809, ou seja, no período do século XIX, né? O século XIX, que é o ano que eu digo que ficou definido que o Brasil não ia dar certo. Por que eu digo isso? Porque você tem... Ele começa como colônia, no começo vira Reino Unido, Portugal, Algarves, daqui a pouco virou Império, independente, né? Mudou seu sistema econômico, abolindo a escravidão, porque era baseada na mão de obra escrava. Olha quanta coisa aconteceu por força da Revolução Industrial e ficou uma república. Em menos de 100 anos tudo isso aconteceu. Sim. Então, o Brasil se definiu sem saber o que queria, né? Sim. O que seria. Então você tem. Mas quando é criada a polícia, ela é 80% da população da capital, aí já era a capital do reino, era negra. Era negra. Né? E a polícia, como militar, ela é dividida em quê? Oficiais, graduados e os praças, lá embaixo, os praças. Divisão Militar da Guarda Real de Polícia da Corte. Todos os documentos que você observar, você vai ter o seguinte: a polícia tinha um trabalho ruim, a polícia não tinha arma para todo mundo, não tinha cavalo para todo mundo, o soldo que era baixo, também o Estado atrasava o seu soldo, tiveram que aumentar os impostos através da Intendência Geral de Polícia da Corte, e a polícia era quem ia cobrar os impostos, era o capitão do mato e tal. Mas quem queria ser soldado de polícia da divisão? Quem ia ser? Os oficiais eram os nobres, né, oriundos das forças militares que vieram de Portugal, que foram se fazendo aqui no Brasil. E para ser soldado, a escolha do soldado não era uma escolha de soldado. Muitos eram trazidos a laço, muitas negociações eram feitas. Então os documentos mostram que eram trazidas as pessoas do mais baixo nível econômico, social, dos necessitados. Né? Então o cara entrava a polícia. Quem ia ser se 80% da população era negra?
A base da polícia ela é formada negra. Não tem um documento que fale isso. Escravos que fugiam e se infiltravam nas fileiras para deixar de ser escravos. No Centro do Cultural da Polícia Militar existe um documento interessantíssimo, porque isso já em 1830 e pouco, 1851. Né? Aí a polícia naquele período era municipal, porque ela vem da Real, Polícia da Corte e tal, e tem um ponto que é guarda permanente de Polícia da Corte, depois guarda Corpo Municipal de Polícia da Corte. Então, quando termina em 31 a Intendência Geral de Polícia, termina, né? Ela termina em 31, ela é mudada, etc., um problema revolucionário que aconteceu. E aí passa o comandante do corpo, se entende diretamente com o ministro da Justiça e de Negócios Interiores. Então tem duas ofícios que são interessantíssimos. É o ministro falando assim para o chefe da polícia: bom, recebi o documento de vossa autoria dizendo que o senhor, vamos botar o nome aqui, nome fictício, que o senhor Fernando Veloso alega que o seu escravo Bira ingressou no seu corpo, no corpo de polícia, com o nome de Oliveira Ângelo. Né? Então, determinei que ele prove a identidade, enquanto isso mantenha-o no corpo onde ele está servindo. Um mês depois, o ministro fala assim: tendo comprovado a identidade de seu escravo Bira, o senhor então ordena o seguinte: devolva o seu escravo ao seu legítimo dono, seu senhor, não lhe sendo devido qualquer soldo por não fazer jus. Isso significa algumas coisas importantes. Primeiro, muita gente fugia da polícia, da escravidão, e entrava na polícia. Porque não tinha esse processo seletivo? Não tinha. Era negro, foragido, né? Exatamente. E se entrasse da polícia, começava a receber, né? Não só começava a receber, porque era autoridade. Era autoridade. Né? E tem um detalhe: se ele entrou na polícia e ninguém percebeu que era um escravo, por quê? Se todos os escravos eram negros, é porque ele era igual aos que estavam lá dentro. Sim. Então, a base da polícia era negra. Ele não fez diferença. Importante a gente ter essa aula de história aqui, Biratã, porque a gente ouve muito isso, né? Polícia racista, polícia que só mata negro. Isso acontece? Acontece. A polícia também é feita de negros, né? Então a gente esquece. Isso está na nossa história. Acho que isso você está dizendo para a gente, isso está no DNA da própria Polícia Militar. Está no próprio DNA. E hoje, a base da polícia também é, em sua maioria, hoje a gente tem que falar não brancos, porque a autodeclaração vai dizer se eu sou branco ou preto. Se olhar nos meus dados lá na polícia, eu sou pardo. Porque quando eu entrei era pela identidade, era pela certidão de nascimento, na minha certidão está pardo. E tudo. E tem um outro detalhe. O que mudou de lá para cá? O que mudou? Olha, esse aqui é para se pensar. E o confronto da polícia, essa intolerância da polícia, ela é gerada justamente nos espaços de menor renda, onde mora o negro, onde atua o negro, onde reside o negro, onde ele tem seus negócios, onde ele tem suas atuações e o seu lazer. Né? É onde acontece. Até hoje, o índice é nesse ponto. Mas de lá para cá, lá em 1809, e durante muito tempo, o comando da divisão militar, de toda a polícia na sua evolução nomástica, eram feitos por não negros. O primeiro comandante-geral da Polícia do Rio de Janeiro, policial militar, foi em 1983. Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que é negro. Ele morreu, mas é negro. Morreu negro. Né? E ele foi comandante 2 vezes. Francisco Braz é negro. O Biratã Ângelo é negro. Né? E outros. Né? E Ibis se declara negro. Então, outros. Né? Então, ou seja, o negro está também no topo da cadeia de comando da polícia. Para a gente ver que esse assunto é um pouco mais complicado. Exatamente. Biratã, mas eu estou ali, a gente está chegando no finzinho já. Eu falei para você que a gente ia ficar devendo aqui muita coisa. Falei que você ia falar. O professor que quase foi matemático, né, mas é professor de deontologia jurídica. Vou pedir para você dar uma palhinha muito rápida, assim, 1 minutinho, só para a gente não ficar devendo aqui, que a gente prometeu que ia falar sobre isso. Eu queria que você concluísse, assim que você falasse um pouquinho das tuas aulas, né, da tua atividade como professor. Né? Você parece até professor de história, mas não é de deontologia jurídica. Diz para a gente, assim, depois disso, resumidamente, o que mudou lá dos anos 2000, 2000 e pouco, e agora 2020, quer dizer, 20 anos passados, a gente com essa história na segurança, pessoas como você, que chegaram ao comando da Polícia Militar, que estudam, que se dedicam, que tem esse retrato panorâmico da história, que assim, tem uma visão ampla. O que mudou? Né? A gente, em 2000 e
2003, primeiro ano que começou a contabilizar os homicídios, a gente tinha no Rio mais de 8.500 homicídios ao ano. Hoje esses homicídios são um pouco mais de 4.000, ainda é muita gente que morre, né, no Rio de Janeiro, mas isso diminuiu bastante. A que você atribui isso? A gente está evoluindo como sociedade, de repente a gente acha que a gente vive numa intolerância absoluta, de repente não, de repente essa intolerância está se refletindo em outras questões, ou isso é acidental, esse número diminuiu, pode aumentar de novo. Qual é a tua leitura, assim, fazendo um sobrevoo nesses últimos 20 anos com o teu conhecimento? Dá uma palhinha antes sobre deontologia e depois fecha para a gente nisso. Nisso aí, tá. Sobre deontologia, eu fui parar na Cândido Mendes a primeira vez, fui atuar, depois até tive uma interrupção que eu fui para o Haiti, porque eu recebi uma ordem de trabalhar na Cândido Mendes. Essa ordem foi dada pelo professor Cândido Mendes. Sim. Ele me chamou e falou assim: Coronel, o senhor está proibido de guardar seus conhecimentos para o senhor. Fez muito bem. Então, isso eu falo isso emocionado mesmo, né? E lamentavelmente perdemos ele há pouco tempo. Mas aí fiquei na Cândido Mendes, fundamos o Instituto Universitário de Política de Segurança e Ciências Policiais na época. E depois eu saí e voltei para Cândido para atuar por convite do então professor Tupinambá como professor de deontologia, para trabalhar justamente esse conceito ético. Interessante que eu, embora bacharel em Direito desde 85, não sou advogado, mas o aspecto deontológico é muito interessante de discutir, porque a OAB, que é de 1930, é uma organização criada em 30, no período Vargas, ela tem sua origem em 1843, no IAB, de Francisco Giacaaba Montezuma, quando ele cria, né? E naquele período, o órgão responsável pela regulação dos advogados, né? Então, dos advogados e dos rábulas, que eram os provisionados lá, que vem lá desde do decreto de 1713, né? Esse órgão tinha uma preocupação muito grande com as questões, não se dava esse nome, mas a questão de direitos humanos. Tanto que as sociedades abolicionistas, elas estão ali no entorno do IAB. E aqui tem uma coisa interessante, né? Que eu chamo muito a questão dos meus alunos, né? Que para mim é um prazer tê-los como alunos, é o seguinte: vejam só, no século XIX, nós tivemos, não conseguiu ser colocado como advogado, mas nós tivemos um negro que foi escravizado, foi escravo porque foi vendido pelo seu pai, né? E ele consegue fazer duas coisas que era impossível um negro fazer, um escravo fazer. Ele estuda direito e faz a sua autodefesa, porque a sua escravidão era ilegal, e é maçom, no século XIX. Nós estamos falando isso, mas não, estamos falando de Luz Gama. Sim. Né? Como que ele consegue isso? E tudo isso em torno do IAB, de Francisco Giacomo de Montezuma, que é o fundador também do Supremo Conselho do Grau de TT, dos ritos conselhos antigos, que ia ser da maçonaria. Era a maçonaria. Então você tinha todo esse torno. Não é à toa que a OAB não é conselho. Não é à toa que a OAB é ordem. Né? Ela segue todo um rito, sim, inclusive um rito iniciático. Né? Tem rito iniciático, são os requisitos do artigo 8º do Estatuto, mas o último requisito do artigo 8º é o prestar compromisso. Sim. É de um processo, sim, de um rito de passagem. Sim. De passagem, de falar assim, de ter o seu compromisso. Eu tenho lá meus requisitos que são capacidade, curso, etc. Passar no exame. Mas desempenha um papel importantíssimo, porque sem advogado a gente não tem justiça. Né? Com base no artigo 180 da Constituição. Isso aí. É essencial. Então, fecha pra gente, porque aqui eu tenho um papel chato de lembrar o tempo, né? Mas eu vou dizer o seguinte... Arremata pra gente qual é a tua leitura desses últimos 20 anos. Eu tenho um sonho de consumo. A gente que trabalhou no front da segurança pública dele, lá de baixo que eu digo nas nossas funções, como delegado, como oficial, sim, etc., chegamos no topo da cadeia de comando, né, no comando das nossas instituições, nós somos sempre levados a olhar a segurança pública com base nos dados estatísticos. Sim. E é necessário que se faça isso. Sim. Mas não é necessário que se faça assim. O meu sonho é que a gente que eu digo, os gestores de segurança, olhem a segurança pública pelo viés econômico e de desenvolvimento. Por quê? Eu acho que o futuro está em pensar nisso. Quando você olha as áreas conflagradas, elas têm um dominador que não é o Estado. Ali você só tem presença de 3 elementos do Estado, 2 autorizados, escola e saúde. Toda área dessa tem escola. Não estou falando da qualidade. Toda área dessa tem um posto de saúde. Né? Não estou falando da qualidade. Porque é o que dá para fazer que quem trabalha lá. Essas pessoas são autorizadas, têm passaporte, entram e saem. E toda área tem um posto da polícia, que entra, né, no confronto, na imposição de força ou na corrupção.
Então, mas entra. Mas então esses 3 estão presentes. O resto pode até acontecer. Só que ali dentro você tem uma atividade econômica enorme dentro dessas áreas, ou geradas por essas áreas, ou no entorno do que vem para ali. A pergunta que eu deixo no ar, porque não vou saber responder, nem outra pergunta, é o seguinte: perguntas. Para pensar no desenvolvimento. Quantos jovens, quantas pessoas nós temos envolvidas diretamente com o tráfico de drogas nessas comunidades? Nós não temos esse número. Mas alguém sabe, porque eles são pagos. Sim. Ninguém sabe, porque nos dados estatísticos que saíram do IBGE essa semana, eles não aparecem nem como empregados, nem como desempregados, nem como desalentados. Mas eles trabalham e recebem, mas não contribuem com o erário. Né? Então, o que eles são? Quantos são? Eles são o quê? Né? E quais são as atividades que acontecem ali dentro? Quais são as consequências para a economia da área metropolitana do Estado que tem essas atuações ali dentro? E quando eu falo do dominador do território, não estou falando só do tráfico, estou falando também da milícia. Sim. Então a gente tem que pensar o seguinte: será que a gente vai resolver isso na bala ou vamos resolver tipo Elliot Ness, mexendo nas consequências econômicas e financeiras? Eu acho que essa é a nossa reflexão. Grande. O Coronel Biratã é muito gentil, ele tinha muito mais coisa para falar, tenho certeza disso. Se a gente deixa fazer um outro programa aqui, já fica o convite. Já está aceito. Uma próxima oportunidade a gente complementa isso. Fazendo um arremate aqui muito rapidamente, te agradecer de novo pela tua presença aqui, você ter expendido o teu tempo. Acho que o que você disse para a gente é que uma área que é dominada por uma força que não é a força oficial, ela tem que ser afastada. Mas não se trata só de uma retomada de um território, é muito mais do que isso. Nessa retomada a gente não pode ignorar a cultura, a gente não pode ignorar o saber próprio. Né? Você viu isso no Haiti, a gente vê isso aqui. Dizer isso não é dizer que a gente vai ser leniente com o crime, nem que a gente vai ser leniente com quem quer fazer algum tipo de desvio. Mas não ter um olhar voltado para o humano que tem lá dentro, e a gente sabe que é muito difícil para a polícia operar, né? Para ela retomar esse território, ela tem que usar força, sem a força ela não consegue. Mas o poder público não pode esquecer, não pode deixar de ver o humano. E aí, quando eu digo humano, é tudo que você está dizendo, é o conquistar, é o acolher, é o trazer o cidadão para o lado do poder público, como foi o exemplo que você trouxe para a gente de uma contrapartida. E vou ficar aqui com o compromisso de, numa primeira oportunidade, de entrevistar de novo o Coronel Biratã Ângelo, um grande amigo. Você que gostou do programa, dá o seu like lá, ele vai estar sendo transmitido agora pela TVC em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Três Rios. Esqueci um estado. Esqueci um lugar. Paraíba do Sul. É o final de muito conhecimento aqui, muita fala do Coronel Biratã, a gente fica até tonto. É isso aí. Gostando, a gente vai circular também nas redes sociais. É isso aí, gente. Acompanha a gente. Em breve a gente tem mais uma edição do programa Na Mira com Fernando Veloso. Obrigado. E vamos fechar aqui o programa com um brinde aqui. A nossa. É isso aí. Obrigado.